Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para fazer umas reflexões em voz alta e compartilhar com os que nos acompanham a respeito de desafios que temos na engenharia, na arquitetura, aqui no Brasil, e desafios que são, na verdade, desafios brasileiros. E hoje nós vamos abordar um tema que está causando muita preocupação, que é o fato de a Petrobras, que está num processo de reformulação sob a presidência do presidente Pedro Parente, que está sob a presidência de Pedro Parente, Petrobras decidiu, dado o atraso muito grande nas obras do Comperj, todas aquelas consequências da Lava Jato, etc., resolveu pegar uma unidade do Comperj, dada a sua importância e urgência, e licitar. Fazer uma licitação querendo retomar as obras. Essa unidade é a unidade de gás do Comperj no Rio de Janeiro. Mas a Petrobras teve uma ideia de resolver fazer, dadas as consequências da Lava Jato, empresas implicadas, dirigentes empresariais presos ou indiciados, etc., resolveu fazer uma licitação só chamando empresas internacionais. Isso foi publicado recentemente por toda a mídia e, evidentemente, suscitou uma enorme preocupação entre todos os profissionais da engenharia, todos os empresários da engenharia e da arquitetura brasileiras. Porque nós temos empresas muito competentes no Brasil. Se por acaso houve um desvio de conduta não é a empresa que tem, são pessoas que podem ter. Na verdade, no direito se diz que a pessoa jurídica é uma ficção. Ela não existe, ela foi criada para poder ser tratada nas leis, nas normas, nos regulamentos. Mas a empresa é um conjunto de fatores materiais, a maioria deles, e outros imateriais. Os valores que regem a empresa e as pessoas que trabalham na empresa, especialmente as que dirigem, que têm responsabilidades por dar o norte, por dar o rumo para a empresa. Se pessoas agiram mal, se desviaram da conduta correta, é absolutamente certo que elas sejam julgadas, tendo todo o direito do contraditório, do devido processo legal, o princípio da ampla defesa, são princípios da nossa Constituição. Tudo isso respeitado, mas se forem culpados, que sejam punidos, que sejam afastados. As empresas estão envolvidas na Lava Jato, estão pagando taxas de leniência, estão negociando e vão fazer correções, elas estão adotando manifestações públicas, pedindo perdão à sociedade e buscando estabelecer os mecanismos de correção de rumos, que são chamados mecanismos, estruturas de compliance. Essas empresas, na verdade, elas são patrimônio nacional. Nós não podemos, uma vez feito o expurgo, saneando esse conjunto produtor brasileiro, nós não podemos deixar isso de lado. E a Petrobras, lamentavelmente, resolve fazer uma licitação chamando apenas empresas estrangeiras. A história tem uma consequência imediata. Das 30 empresas chamadas, 21 delas têm problemas, como está publicado na Veja. Na verdade, a Veja de 25 de janeiro de 2017 traz a informação de que 21 dessas 30 empresas estão envolvidas em escândalos. 8 delas fecharam acordo de leniência no exterior recentemente. 4 foram ou então estão bloqueadas pelo Banco Mundial por fraude. Outras 4 possuem longo histórico de problemas com condenações múltiplas. 3 tiveram o presidente acusado de corrupção. E as 2 restantes, completando as 21, foram citadas no rumoroso caso Unaoil. Isso tudo está na Veja, nessa edição de 25 de janeiro de 2017. Ou seja, pior a emenda que o soneto. São estrangeiras e 70% delas têm problemas, inclusive de acusação de corrupção, de má conduta. Ou seja, não é assim que se resolve esse problema. Então,
uma série de entidades nacionais ligadas à engenharia. E eu posso citar a ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas, a Federação Nacional dos Engenheiros, sindicatos de engenheiros de todos os estados do Brasil, o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, este SINAENCO, o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, a Associação de Empresários de Obras do Rio de Janeiro, essas empresas e outras mais que estão se alinhando, o sistema Confia-CREAS, todo o sistema que rege o exercício profissional aqui no Brasil, todos juntos estamos nos mobilizando para fazer. Existe um mandamento constitucional expresso na Constituição Federal de 1988, que está aqui no artigo 219, que exatamente está dentro do trecho que trata da parte econômica no nosso país. E eu leio aqui para que tenham ideia do conceito fundamental que a Constituição manda seguir. Artigo 219, leio. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país nos termos de lei federal. Este conceito de que o mercado interno integra o patrimônio nacional é da maior importância. Primeiro, porque ele é verdadeiro. Porque sejam empresas, sejam as famílias, sejam as pessoas que trabalham, e o próprio sistema administrativo nacional, nas 3 esferas de governo, esses entes compram, produzem e vendem. E a riqueza, um dos maiores potenciais de riqueza do Brasil é seu mercado interno. Por isso que ele está colocado aqui como patrimônio nacional. Então, é dever de qualquer empresa no Brasil que esteja instalada aqui, procurar fazer com que facilitar e incentivar o desenvolvimento da tecnologia e desenvolver a nossa capacidade de produção. Imagine, então, o que seja desperdiçar uma capacidade de produção já instalada, que é o risco de se chamarem empresas internacionais que não têm o conhecimento, muitas delas não têm nem ideia de onde fica o Brasil, não têm sede aqui no Brasil. Então, é importante corrigir isso. Na verdade, há uma fala muito difícil e muito dura de falar, mas que é importante a gente refletir aqui. Se for para contratar tudo fora do país, a Petrobras não precisa ser uma empresa estatal, porque qualquer empresa estatal está obrigada a seguir a Constituição. Na verdade, também as empresas privadas. Mas, se não for para desenvolver a competência nacional e trazer vantagens para o nosso país, ela não precisa ser estatal, ela pode ser privada. Mas a Petrobras é uma empresa estatal, paraestatal, ela tem participação de acionistas privados, mas o controle é do Estado brasileiro. Ela não pode descumprir um mandamento constitucional, ela não pode tomar essa decisão desse jeito. Nós estamos nos mobilizando. E nesses tempos em que, tendo tomado posse nos Estados Unidos, Donald Trump, que está sendo tão criticado, eu acho que ele pode causar preocupação no mundo todo. Algumas medidas são polêmicas, mas ninguém vai desconsiderar e desrespeitar na hora que Donald Trump, no seu discurso de posse e nos seus atos consequentes, nos seus atos seguintes, ele defende America First, América em primeiro lugar. Meus caros amigos, já passou da hora de nós colocarmos o Brasil em primeiro lugar.